Olá, meu nome é Valério Nogueira e neste vídeo apresentarei o trabalho final para a disciplina de automação industrial. O trabalho consistiu em automatizar essa estação de triagem, onde os objetos são colocados nessa esteira, passam por um visor de tensão que detecta qual objeto, é, a qual classe ele pertence, e aí nós temos esses três separadores que, quando ativados, eles empurram o objeto para uma dessas rampas e no final eles chegam até esses removedores. E a cada vez que um objeto cai aqui, é feita a contagem nesse painel. Então, é, a implementação foi feita com o Factory.io e o TIA Portal V17. Então foram implementados em 5 redes. Na verdade, foi essa primeira aqui já é do projeto que faz a integração do Factory.io com o TIA Portal. Então, na verdade, foram quatro redes. E a primeira delas é a que faz a ligação dos componentes. Então aqui a gente tem primeiro o selo, que, que faz o sistema funcionar. Então a gente basicamente tem o botão de início, o botão de fim e a saída, que no caso está sendo usada como selo. E aí quando você apertar o botão, ele vai manter esse estado até que o botão parar seja pressionado. Aqui ele está como normalmente aberto, mas é porque no Factory.io ele já é como é, normalmente fechado. Então aqui a gente tem que colocar o inverso para poder funcionar como desejado. E aqui embaixo a gente tem como foi salvo quando o sistema está ligado. Então essa variável também é usada para ligar o emissor, que ele vai depositar os objetos na primeira esteira. Temos a esteira de entrada, que é aquela que os objetos vão ser colocados para chegar até o visor de sensão, de visão, sensor de visão. E tem a esteira de saída, que é a que leva os objetos até as rampas. Aqui embaixo a gente tem também a variável para dizer se o sistema está ligado. E caso o sistema esteja ligado e o separador esteja energizado, então a correia do separador também é ativada. Então ele só ativa a correia quando o separador é ativado. Então provavelmente isso economizaria energia, caso fosse aplicado na prática. E aí, quando o separador é desligado, a correia também é desligada. A segunda parte, ela trata a classificação do objeto. Então, nessa versão do Factory.io, essa cena da estação de triagem, ela não é mais como era antes, porque antes ele tinha objeto verde, objeto azul e objeto cinza, e cada cor dava um número no sensor de visão. Só que agora ele só coloca objetos azuis, verdes, e cada objeto, na verdade, cada objeto tem um padrão que vai dar um número inteiro. Então pode ser um, pode ser dois, três, quatro. E aí, como eu não conseguia encontrar um padrão que dissesse, que eu soubesse que quando se trata de um objeto azul e quando se trata de um objeto verde, então eu fui separando por esse identificador de cada objeto, de cada tipo de objeto. Então, quando o tipo dá resto zero, ele cai na primeira rampa, resto zero na divisão por 3, ele cai na primeira rampa. Quando ele dá resto um, cai na rampa do meio, e quando dá resto 2, ele cai na última rampa. Então, basicamente, aqui a gente tem a saída do sensor de visão, que caso seja igual a zero, você não chega aqui. Se ele for zero e não tiver ligada a esteira do final, então eu vou salvar na variável rampa o valor de 0 menos 1. Então eu vou ter menos 1 na rampa. Ou seja, se a esteira está desligada e a visão é zero, então é porque eu não estou tentando colocar nenhum objeto lá. Porque ela começa desligada, a esteira de saída. E aí esse caso é quando eu tenho um objeto, quando os objetos ainda vão começar a passar pelo sensor. Porque a ideia é que nessa variável rampa fique salvo para qual rampa o objeto deve cair, e aí esse valor tem que ficar salvo durante o trajeto dele até a queda. Então, caso seja zero e não está ligado, ele deixa com menos um. Caso seja diferente de zero, ou seja, ele está vendo alguma coisa, então na variável rampa é salvo o valor do sensor módulo 3. E aí
vou ter a rampa 0, 1 e 2. E também, se o valor da rampa for diferente de -1, ou seja, o sensor é, detectou o objeto e esse objeto ainda não caiu da rampa. Então, eu tenho esse timer on delay, ou seja, ele vai ativar com um atraso de 0,75 segundos o, a parada da esteira de entrada. Ou seja, esse valor de rampa aqui, ele vai estar com -1, enquanto não vem nenhum objeto. Então, a saída daqui vai ser 0. Só que assim que o objeto passar no sensor de visão, que o rampa ficar diferente de -1, ele vai começar a contar até chegar em 0,75 segundos, o tempo. Quando chegar nesse tempo, então a saída aqui vai ser energizada, que vai pegar o inverso da esteira de entrada, ou seja, vai desligar ela. Por quê? Porque se eu tiver as duas esteiras ligadas o tempo todo, quando um objeto passar, o tempo, por exemplo, se o objeto A passou agora, ele chegou na segunda esteira, e ele for para a última rampa, vai demorar um certo tempo até que ele chegue lá e o separador empurre ele para baixo. E nesse meio tempo, o objeto que vem atrás pode ser para a primeira rampa, para a segunda, por exemplo. E aí pode acontecer da rampa ativar primeiro e acabar colocando o objeto errado. O que iria para a última pode acabar indo na primeira ou na segunda. Então, para isso, assim que ele passa, ele começa a contar um tempo. E aí, depois desses 0,75 segundos, a primeira esteira é desligada e o emissor, consequentemente. E aí, o primeiro lado fica parado. E aí, até que o objeto caia na rampa, essa parte fica parada. Então, agora a gente vai para a quarta parte, que é a dos separadores. Então, basicamente, nessa parte aqui, a gente tem um comparador para cada separador. Então, quando rampa é 0, ou seja, a primeira rampa, então ele tem esse timer off delay que ele vai ficar energizado enquanto a entrada estiver energizada, e quando a entrada não estiver mais energizada, ele ainda vai segurar isso por 1 segundo. Então, o que é que isso faz? Como o valor da rampa é mantido enquanto o objeto está indo até o separador desejado, então esse valor vai ficar ativo. Ou seja, assim que o objeto foi detectado, o separador dele já ativa e espera ele chegar. Quando o valor da rampa for para -1 de volta, ou outro valor seja lido, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai para 0, isso aqui vai segurar por 1 segundo, ou seja, o separador ainda vai continuar lá, e aí depois de tempo ele vai desligar, ou seja, vai voltar para a posição original. Isso é para poder dar tempo do objeto ser empurrado pelo separador e cair na rampa, porque senão, se não tivesse esse delay, ele só ia empurrar um pouco e o objeto ia enganchar na entrada da rampa. E aí isso é repetido para cada um, quando é 0, quando é 1 e quando é 2. Já a última parte trata dos contadores, que ficam no painel de controle do CLP, e basicamente eles vão registrar quantos objetos caíram em cada rampa. Para fazer eles, usei o sensor que tem um sensor de, como se fosse um sensor de visão também, só que ele detecta só se tem um objeto no meio ou não. É um sensor pode ser um LDR, por exemplo. Então ele detecta quando tem um objeto passando, ele é normalmente fechado, e quando o objeto passa, ele abre. Daí eu usei esse sensor para fazer o controle tanto do contador quanto de fechar o separador e ativar de novo a, a esteira de entrada para poder o próximo objeto passar pela sua visão e o processo repetir. Então, primeiro, quando esse AT-Exit, que é esse sensor, para saber se o objeto está caindo na rampa. Então, se a rampa for 0,
e ele for ativado, então isso aqui vai somar 1 nesse contador. Que esse contador, a saída dele vai para o contador do painel. Quando ele tiver na saída e a rampa for 1, ele vai somar no contador do contador do meio. E quando for 2, ele vai somar no contador da esquerda. Então aqui a gente tem na ordem direita, no meio e esquerda. E em seguida, quando ele tiver de saída, ele vai subtrair 0,1, vai fazer 0 menos 1 e colocar em rampa. Ou seja, eu estou setando rampa para menos 1 de novo. Então quando a rampa for menos 1, vai ativar a esteira, que vai desligar o separador, vai ativar a esteira, vai passar mais 1, e aí ele vai passar para a segunda esteira, vai desativar a primeira, e vai até o separador e cai. Agora eu vou mostrar na prática. Então aqui, quando eu iniciar, já vai estar com alguns valores, porque já estava rodando. Como vocês podem ver, deixa eu parar aqui, ligar. Você pode ver que os objetos vão. Foi detectado um, ligou o separador. Quando ele cair, aqui vai aumentar. Pode ver agora vai ser o do meio. Tá em 2, agora vai para 3. E aí o tempo que ele daquele on delay para poder desligar a primeira esteira é o tempo suficiente para ele passar da primeira esteira para a segunda. Então aqui a gente pode ver também no sensor e ele vai mostrar qual é o tipo de objeto. Módulo 3 é 1, então vai ser a do meio. Próximo agora 4. E é isso.